O vídeo de hoje é para falar sobre um assunto que as pessoas que passam pela depressão certamente já foram questionadas sobre isso. Eu vou falar sobre a cara da depressão. Oi, eu sou a Rafaela, mas pode me chamar de Rafa. E é muito comum que as pessoas que passam pela depressão sejam questionadas sobre como assim você tem depressão? Se você sai, se você se diverte. Quem nunca ouviu? Ah, depressão é falta do que fazer. Ah, depressão é falta de ocupação. Ah, tem pessoas que estão brigando no leito de morte pela vida e você está aí fingindo que tem alguma coisa. E sim, acreditem, a depressão ela não tem cara. Ela se manifesta das mais diferentes formas nas pessoas. E nós precisamos entender, ou ao menos respeitar as pessoas que passam por isso. Se você não tem a compreensão, buscar o conhecimento, ou se você não tem interesse em buscar, se você não tem interesse no assunto, respeitar aquilo que a pessoa está te dizendo, aquilo que ela está passando, porque ela não está fingindo, é uma dor e essa dor é uma dor real. É engraçado porque, assim, em 2016, eu estava no meu segundo ano de faculdade, namorando, tinha começado a trabalhar há pouco tempo na faculdade, o que era perfeito para mim, trabalhar e estudar no mesmo lugar, fazia as coisas que eu gostava, estava criando um ambiente para que eu pudesse seguir a minha vida, até que a minha base familiar se rompeu e aí começou a desandar as coisas. E as pessoas próximas a mim, elas não entendiam muito aquilo que eu sentia, a mudança do meu comportamento, que não foi tão ligeira, mas foi acontecendo gradativamente. E eu também não entendia, né? Eu sempre dizia que era normal. Eu passei por um processo difícil, doloroso, e que era normal as pessoas sentirem dor, era normal as pessoas sofrerem, e que eu só estava tendo como reflexo a dor e o sofrimento daquele momento difícil que eu estava passando. Até que passou-se o tempo e em 2018, quando eu abandonei a faculdade, eu comecei a cogitar a possibilidade de talvez eu estar com alguma coisa fora do lugar. Mas entre eu cogitar e agir para ter certeza, para ter o esclarecimento, para ter ali o diagnóstico médico, levou um tempo, né? Porque a gente não acredita. É como a história da manga com leite, né? A gente cresceu ouvindo que manga com leite fazia mal. A mesma coisa é a questão da saúde mental. A gente cresce ouvindo que não tem tempo, que o mundo não para a gente sofrer, que a gente só precisa se ocupar, que isso é bobagem. Mas a gente esquece que o cérebro, ele é um órgão. Assim como o seu fígado, o seu coração, assim como o seu estômago, que quando eles adoecem, você procura um médico para curar aquilo ali, para sanar aquele problema. E com o cérebro não é diferente. Ele adoece e você precisa procurar a cura para ele. E a cura para ele com medicamentos é através do psiquiatra e no seu dia a dia, nos recursos que você vai utilizar para você manter o seu bem-estar e conseguir socializar, é a terapia, para você reduzir os sintomas. O medicamento ele vai agir na regulação química e a terapia ela vai te ajudar no seu dia a dia, nos seus processos, para que você não tenha crises durante a sua interação, durante as obrigações que você precisa cumprir ali no seu dia, que todos nós temos. E, de fato, o mundo ele não para. As contas continuam chegando, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa dar conta de casa. Quem tem filho precisa dar conta de filhos. Mas, quando você conscientemente não entende que tem alguma coisa de errado e que você precisa se reprogramar, se reconstruir, o seu corpo ele vai falar e ele vai te parar. E aí não tem jeito. Quando o corpo para, não tem trabalho, não tem estudo, não tem filho, a vida toda desanda. E é sobre isso que as pessoas precisam entender, que a depressão, ela não é aquele estágio lá em que você
paralisou tudo, já está deitado, não sai, isolou-se, só vive no escuro, chorando e tentando acabar com a própria vida. Isso daí, para mim, do meu ponto de vista, já é praticamente o estágio final. A depressão, ela começa com o seu isolamento, com a sua alteração de peso, seja engordando ou emagrecendo. No meu caso, eu engordei, cheguei a pesar 102 quilos. O humor, que ele oscila muito, horas você está muito bem e do nada você não está, você já está mal-humorada, você já está grosseira. Tem a questão de você se afastar das pessoas, não ter paciência mesmo. E cada vez mais você vai se desconectando das coisas que você gosta de fazer. Se você gosta de ler, você perde a paciência. Se você gosta de ir à praia, você começa a reduzir as suas idas à praia. E assim foi comigo. Até que eu cheguei ao ponto de eu própria destruir o meu telefone. Fiquei 2 anos sem aparelho celular, isolada mesmo, vivendo uma vida triste dentro. Eu costumo falar que eu fiquei dentro da caverna, né? Eu não conseguia seguir a minha vida. E a depressão, ela foi acontecendo dia após dia depois de fevereiro de 2016. Eu abandonei trabalho, eu abandonei a faculdade. Enquanto eu ainda fazia faculdade, eu comecei a puxar da minha grade as disciplinas que eram online, porque assim eu já não ia trabalhar mesmo, porque havia pedido demissão, então eu também não precisava estar dentro da sala de aula. Eu reduzi a minha presença em sala de aula com as disciplinas online. Eu só ia na faculdade para entregar trabalho, ou para fazer uma prova, ou para algum assunto extremamente necessário. Do contrário, a minha vida era dentro de casa, comendo, dormindo, olhando rede social, sentindo falta de quem não sentia minha falta, de quem estava ocupado, de quem estava vivendo a vida. Até que em 2020 eu entendi que não tinha mais para onde correr, porque em 2018 eu já cogitava, mas não busquei. E em 2020 o meu corpo me parou e eu tive que buscar essa ajuda para resolver essa questão. Não teve jeito. Então eu queria dizer para as pessoas que a depressão ela não tem cara, ela vai acontecer das mais diversas formas. As pessoas vão parar de fazer o que gostam, as pessoas vão ficar grosseiras, as pessoas vão se isolar, vão engordar, vão emagrecer. E muitas vezes as pessoas vão querer disfarçar a depressão para que outras pessoas não vejam, como eu também passei por isso. Muitas vezes eu saía para socializar com as pessoas e era assim, eu abria meu guarda-roupa, vestia aquele meu personagem, ia, sorria, brincava, me divertia, mas quando eu chegava em casa, eu estava esgotada, física e mentalmente. Eu voltava para aquela Rafaela que eu era, de ficar deitada, chorando, sofrendo, isolada do mundo, mas para as pessoas ao meu redor eu estava ok. Mas quem me conhece muito bem sabe que o meu comportamento não era aquele que eu estava no meu dia a dia me isolando e que eu protelava os encontros, eu só ia para os encontros quando eu já não tinha mais desculpa. Eu chegava ao cúmulo de dizer, olha, hoje eu não posso porque eu tenho que fazer faxina em casa. Mentira, eu ficava deitado o dia inteiro ali, sem fazer nada, sem vontade de nada. Até a televisão me irritava. Então, assim, pessoas que passam pela depressão, ou se você conhece alguém que disse a você que tem depressão ou que sofre com a depressão, não questione. É porque quando a gente percebe que a vida da gente paralisou, que a gente não seguiu, é porque tem alguma coisa de errado e ali já é até uma sinalização do tipo, me ajuda, só que não sabemos verbalizar, de dizer assim, olha, eu estou com depressão. Por quê? Porque a gente não procura o médico, a gente vai vivendo, daqui a pouco isso passa, isso é só uma tristeza, e não, é a depressão que está ali. E a gente precisa de alguém que
bote um freio na gente e diga, olha, não está bem, precisa procurar um médico, precisa procurar uma ajuda, o que está acontecendo com você, como é que eu posso te ajudar, como é que você pode se ajudar. E é isso, é entender, é não julgar, é não questionar, é não fazer comparação de pessoas que estão brigando pela vida com dizer que a gente está fingindo que tem alguma coisa, porque não estamos fingindo, existe uma dor. E é uma dor que é real e é válida. É como duas pessoas que batem o dedinho do pé na quina de uma estante. Para uma pessoa vai ser numa intensidade, para outra vai ser numa outra intensidade. Foram batidas semelhantes, mas com dores diferentes. Cada pessoa sentiu de uma forma. E assim é a vida de quem passa, de quem enfrenta o adoecimento mental. A pessoa pode ter passado por uma coisa que você julga que nem é tão grave e vai doer muito, acredite que dói muito, e em outras pessoas vai passar batido. Mas em algum momento aquilo ali vai voltar e vai doer muito. E é isso. O vídeo é para falar sobre isso, para que a gente tenha um pouco mais de empatia, para que a gente seja um pouco mais solidário, para que a gente tenha um pouco mais de respeito por quem passa por isso, porque depois que a vida acaba, não adianta dizer, mas por que fulano não falou que estava com isso? Por que não pediu ajuda? Por que não procurou ajuda? Porque nós não sabemos verbalizar. Crescemos aprendendo que depressão não existe, é frescura, que isso é bobagem, é falta do que fazer, e muitas vezes a gente esconde isso para que a gente não sofra com esse julgamento, com esses questionamentos, mas acredite, quando o comportamento da pessoa muda, quando a pessoa se isola, é porque alguma coisa de errado está acontecendo e, às vezes, o comportamento dela é a forma dela pedir ajuda, dela sinalizar, dela gritar que ela precisa de alguém, que ela precisa de uma ajuda para aquilo que ela está passando, para aquilo que ela está sentindo. E vamos juntos, porque a vida é agora.